continuando a nossa série de estudos no Sermão do Monte, né, que vai do capítulo 5 ao 7 do Evangelho de Mateus. Hoje do capítulo 6, do versículo 19 ao 24, tratando de mais uma sessão onde Jesus Cristo orienta seus discípulos para que não sejam idólatras, soberbos e arrogantes como os pagãos, que confiam em si mesmos e nos seus bens para lhes dar estabilidade, confiança, esperança, faz de si e dos seus bens seu próprio Deus, né? Confiando em si mesmo e nos seus recursos, daí se tornam eles acumuladores e ambiciosos quanto às questões materiais desta vida, né? Fazem da riqueza, dos bens materiais, das coisas desta vida, o foco, a busca, a ambição maior do seu coração. Então Jesus Cristo vai mostrar que assim como os discípulos devem evitar, devem se afastar da religiosidade hipócrita dos fariseus, dos judeus ímpios, eles deveriam também se afastar da idolatria, da ambição carnal dos pagãos. Ambos substituem Deus por outros deuses, por outras coisas. O hipócrita, ele substitui Deus pelo seu próprio ego, pela sua própria obra, pela sua própria justiça. E os pagãos substituem Deus por qualquer coisa, por qualquer riqueza que ele elege para a sua vida, né? Constitui seus próprios ídolos. Então Jesus Cristo vai mostrar para os seus discípulos que eles não devem ambicionar, se relacionar com as coisas desta vida com a motivação ambiciosa e avarenta e idólatra que caracteriza os pagãos. Que eles devem se relacionar com as coisas boas desta vida como dádivas de Deus para promover o reino de Cristo e, por conseguinte, serem beneficiados, terem prazer, alegria nas coisas de Deus, para a glória de Deus e com alegria e gratidão no coração. Então, nós já vimos aí do versículo 19 ao versículo 21 como Jesus Cristo condena a motivação avarenta, idólatra, ao se relacionar com as coisas materiais, com o dinheiro, com os bens em si, como ela muda a ordem das prioridades, os valores são deturpados e invertidos, né? As coisas que têm algum valor passam a ter valor demais, passam a ter valor de Deus, passam a ter valor de satisfação e preenchimento, quando na realidade o seu valor deveria ser de apenas ser meios de expressão da graça, da bondade de Deus, da provisão de Deus e para promover a glória de Deus. Então, do versículo 22 ao 24, Jesus Cristo continua usando a metáfora da luz, dos olhos, da relação entre o Senhor e o servo, mostrando como que um coração deturpado em seus valores em relação às coisas de Deus tem ambições erradas e são dominados por essas ambições erradas, né? Tornando-se escravos dessas ambições erradas, quando a ambição do cristão deve ser viver para a glória de Deus e gozar daquilo que está relacionado a Deus e a sua providência. Então, vejamos aí novamente o texto do versículo 19 ao 24, eu vou ler, os irmãos acompanham, nós vamos trabalhar o versículo 22 ao 24. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão.
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, Jesus Cristo já mostrou para os seus discípulos que eles não deveriam acumular tesouros na terra, ou seja, não deveriam transformar as coisas materiais, as coisas dessa vida passageira como sua maior riqueza, né? A sua maior riqueza deveria estar relacionada a Deus e as coisas na relação espiritual com Deus. Então, a riqueza é aquilo que a gente mais valoriza, aquilo que a gente mais reconhece de importância e valor na nossa vida. E nada pode substituir este lugar de Deus no nosso coração. Quando isso ocorre, como é o caso que Jesus colocou aqui, a riqueza, isso traz algumas consequências. Então Jesus Cristo vai mostrar na metáfora da luz e dos olhos, partindo do princípio de que o olho é um órgão do sentido que é usado por nós para a comunicação com o mundo externo, tanto para absorvermos o conhecimento através das imagens, através daquilo que é projetado para a nossa mente, para o nosso coração. Jesus usa isso como uma metáfora para representar o coração e aonde eu coloco o meu coração, qual é a ambição maior, qual é a minha maior ambição, qual é os desejos, o que eu alimento de desejo e de ambição no meu coração. Então ele diz assim, onde eu coloco o meu olho, ou seja, o que eu alimento o meu olhar, vai corroborar para o alimento do meu coração quanto aos meus pensamentos, aos meus desejos, né? Onde eu coloco o meu olhar, isso vai fomentar, alimentar as ambições e desejos do meu coração. O sentido sendo usado para a alimentação do coração. Então Jesus diz assim, se o teu olho é colocado naquilo que é pecaminoso, aquilo que é trevas, é pecado, é contrário à vontade de Deus, você estará alimentando as motivações, as ambições, os desejos pecaminosos. Então ele diz assim, se teu olho for bom, a ideia de ser bom é o que é que você capta, o que é que você busca, o que é que onde você coloca o seu olhar, a sua ambição, a sua busca, qual é a sua busca, né? Essa ideia do olhar, o olhar está buscando um conhecimento externo, está buscando a comunicação com o mundo externo, o olhar está buscando informações através do visual. Então ele diz assim, qual é a ambição, qual é a busca? Se a busca do indivíduo for em coisas que está contrárias à vontade de Deus, ele ambiciona essas riquezas, essas falsas riquezas que ele está dizendo. Se ele ambiciona, se sua ambição, se sua busca é a riqueza, se sua busca é o prazer como um fim em si mesmo, então você colocará o seu olhar nestas coisas e alimentará as ambições pecaminosas e carnais do seu coração. Então ele diz assim, se teu olho, ou seja, se tua ambição, se a tua busca for trevas, que grande trevas será? Ou seja, isso vai, aquilo que eu coloco o meu coração, a busca do meu coração, vai determinar a minha vida em todos os aspectos, né? Ele diz assim, se eu busco alimentar a minha vida com a luz, eu andarei na luz. Ou seja, se eu busco as coisas que Deus considera as mais importantes, aí Jesus vai dizer assim, a busca do crente é pelo reino. Então, a minha ambição, o sentido da minha vida, a busca da minha vida deve estar relacionada a isso. Qual é a minha maior ambição? Então, é essa ideia de onde está o meu olhar, onde está o foco, onde está a minha busca. Daí a pergunta sobre o que eu devo desejar, o que eu devo buscar. Se certos desejos e certos anseios são corretos para o cristão. Como, por exemplo, um cristão deve desejar ser rico, deve ser o desejo da sua vida a riqueza. Nós vamos ver biblicamente que não. Que é essa ideia de Cristo de o olho em algo que não é verdadeira luz, ou seja, é a ambição errada. Quando você ambiciona, faz da riqueza a ambição de sua vida, a busca de sua vida, toda a sua vida vai se organizar em torno disso. Você vai viver em função disso.
Essa ideia de se o meu olhar não for bom, se a minha busca não for boa, se o foco da minha visão de vida, de propósito, não for luz, não for certo, então ele diz que grande trevas será a minha caminhada. Eu caminharei em caminhos tortuosos e nebulosos. Eu trilharei por veredas tortuosas para conquistar o anseio do meu coração. Como, por exemplo, o indivíduo que ambiciona ser rico, ele não tem espaço para, a solidariedade, a caridade cristã. Eu já vi algumas pessoas dizerem assim: você acha que uma pessoa que é rica, ela anda fazendo caridade, ela anda distribuindo dinheiro para as pessoas? Certamente que não. Então, o projeto de vida de ser rico requer do indivíduo uma disciplina para acumular sua riqueza, para conseguir acumular e ter controle no gasto, para ter acúmulo, para que ele seja uma pessoa rica. Então, há uma ambição, há um desejo de ser rico, e acumular é uma das formas de se fazer isso. Então, por isso que nós vamos ver Tiago falando exatamente isso, Paulo falando a Timóteo sobre isso, que os que ambicionam riqueza abrem mão de valores cristãos. Ele quebra princípios cristãos, ele precisa burlar princípios cristãos para alcançar esse objetivo. Fazendo, significa que um cristão praticando os valores cristãos de solidariedade, de benevolência, ele não possa ser rico, não. É que ele enriquece a despeito de fazer disso uma busca pela bênção de Deus ao seu trabalho, à sua disciplina pessoal, mesmo sendo solidário, mesmo tendo liberalidade. Então veja, o que Jesus está mostrando é o que é a ambição do seu coração, o que você mais ambiciona, onde você coloca o foco e propósito da sua vida, vai determinar se você está caminhando nas trevas ou na luz. Se você está caminhando na luz da palavra de Deus, da verdade de Deus, do propósito de Deus para a sua vida, ou seus caminhos são tortuosos, ainda que fale da luz. Veja, por exemplo, Jesus Cristo fala sobre isso no Evangelho de Lucas, sobre esta questão do anseio do coração, os desejos que dominam a gente, e não só coisas pecaminosas, mas coisas boas, lícitas, que se tornam pecaminosas pela ordem errada na nossa vida, por se tornar ambição maior, por se tornar um Deus, por se tornar o foco da nossa vida. Então, por exemplo, eu estava lendo um livro que o autor fala sobre como é fácil construirmos um ídolo no nosso coração. Ele fala de um exemplo simples, o simples desejo de ter descanso. Um trabalhador como Ricardo, que trabalha fora, que tem um trabalho de uma grande pressão psicológica, emocional, de uma grande cobrança em cima dele. Aí uma das coisas que ele mais deseja chegar em casa é conseguir descansar, desopilar, ter um momento de relaxamento. Aí ele chega em casa zoado da mulher, de menino, de bicho, de cachorro, de gato, é a maior confusão. Aí ele mostra o seguinte: a maneira como eu vou buscar o descanso e a paz na minha casa, vai demonstrar se eu não já transformei o descanso em um ídolo. Ou seja, a irritação, a falta de habilidade para conseguir isso com sabedoria, com respeito, e entender que muitas vezes eu preciso abrir mão dessa busca do descanso para ter uma presença relativa na minha casa como chefe de família. Às vezes a busca desesperada, incessante, que promove uma irritação se eu não tiver, que promove um mau humor se eu não tiver, uma total agressividade da minha parte, demonstra como o desejo pelo descanso pode se tornar um ídolo, um Deus, que se eu não tiver, eu não tenho paz, não tenho tranquilidade. Então, exatamente como coisas lícitas e boas podem se tornar ídolo por se tornar o foco maior, o objetivo maior, a ambição maior do nosso coração. Então, é disso que Jesus está dizendo. Onde você coloca o foco, onde o seu olhar,
o que você alimenta seu coração em termos de ambição. Qual é a ambição maior, desejo maior? Jesus fala sobre isso em Lucas, veja, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, quando ele também faz um alerta aos seus discípulos sobre a questão das ambições, dos desejos. Lucas 21, 34 a 36. Ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir todos os que vivam sobre a face da terra, pois há de sobrevir sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder, está em pé na presença do Filho do Homem. Jesus falando sobre a vinda do reino, a manifestação do reino. Ele fala como os seus discípulos devem estar alerta, preparados. Aí ele faz um alerta muito interessante, que é o que mais importa para nós. Ele diz assim: cuidado para que o vosso coração não esteja sobrecarregado, dominado, cheio de preocupação, com o peso do envolvimento com coisas pecaminosas, como Jesus vai dizer que aquele que peca se torna escravo do pecado, é dominado por aquilo. Então ele vai dizer assim: cuidado para que o vosso coração não esteja sobrecarregado, preocupado, esteja dominado, cheio de preocupações e de consequências destas coisas. Ele bota aqui orgia, ele bota pecados, né? Mas também coloca algo interessante. Ele diz assim: para que o vosso coração não esteja sobrecarregado sobre os cuidados das coisas desta vida. Então, assim, a preocupação com as coisas legítimas, como trabalho, a vida familiar, os problemas, as dificuldades, as responsabilidades, o cumprimento das responsabilidades, que estas coisas não sobrecarreguem o vosso coração de tal maneira que atrapalhe, inverta as ordens, que lhe torne dominado, que faça disso um peso e uma dominação sobre a vossa vida. Não esteja sobrecarregado, para que isso não tome espaço indevido, para que isso não ocupe o coração de tal forma que se torne uma ambição pesarosa, pesada, de sobrecarga, né? Então Jesus disse a preocupação que devemos ter de que coisas legítimas e boas, que os cuidados da vida não se tornem uma carga pesada no coração, não pese, não sobrecarregue o nosso coração de pensamentos, desejos e anseios. Não fiquemos pesados, preocupados, a ponto de, numa reunião dessa, não termos condição de nos concentrar, porque o coração está cheio do peso da preocupação com as coisas que parece que não conseguimos deixar elas, que nos acompanha a toda hora. Então ele diz assim: cuidado para que as preocupações da vida não criem um peso e uma sobrecarga sobre o vosso coração. É disso que isso está falando, que os olhos como lâmpada, como a captação, ou seja, onde eu coloco o meu coração, do que eu carrego e sobrecarrego, do que eu encho o meu coração, qual é a ambição maior, qual é a busca maior, do que eu devo encher mais o meu coração, em termos de pensamentos, desejos e anseios. Então ele diz: se não for por aquilo que é mais importante, que são as coisas relacionadas ao reino de Deus, né, os valores espirituais. Você queria falar? Não, tem algumas coisas que as pessoas hoje têm colocado em prática que dizem que melhora a questão da ansiedade que é tão presente por essas pessoas que vivem, não desligam, né? Que é chamada uma técnica de mindfulness, que seria a pessoa estar presente. Às vezes a pessoa está aqui, mas não está. Não está presente. Não está presente. E eles dizem que isso é relaxante, né? E acho que é bastante colocado, que muitas vezes a gente tem vivido uma ausência, mesmo estando presente. E outra questão é que essa questão da riqueza, ela pode ser caracterizada como uma busca incessante de um status social. Sim. Mas a gente viu ontem e hoje,
o caso de um rapaz lá que tinha um salário exorbitante e estava reclamando que estava ganhando mixaria. E passando perrengue. Passando perrengue. Apenas vai ter que diminuir o cartão de crédito para apenas R$8 mil. Né? E a gente vê uma questão da busca incessante por um status que nunca é suficiente. Ontem eu estava ouvindo uma pregação em que o pastor falava sobre nunca estar satisfeito. As pessoas mais ricas do mundo, elas foram perguntadas qual seria o nível de riqueza adequado para elas estarem felizes. E elas falaram que já eram muito ricas, né? Então o nível de felicidade era 1000% do que elas tinham agora. Outros falaram que apenas 500%. Ou seja, vai ser impossível chegar a um nível de felicidade, um nível de riqueza em que essas pessoas tenham o suficiente para estarem felizes. Por outro lado, você ser disciplinado e muitas vezes você deixar de lado alguma possibilidade de conforto pode representar um desapego e pode também gerar algum nível de conforto no futuro. Não quer dizer que você deva simplesmente consumir o tempo todo. Nem ser um esbanjador, nem ser um acumulador avarento, né? Sim. A respeito da questão do ator. Hoje eu vejo a pessoa, eu tenho uma ideia de que eu tenho que ser independente financeiramente. Em que aspecto eu penso nisso aí? Hoje eu saio de casa 5h30 da manhã, eu saio 6h30 da manhã e chego 6h30 da noite, cara. Eu penso assim, que eu fico muito pouco tempo com minha família, com meu filho, com minha mulher, apesar que eu não trabalho de sábado, né, nem nos domingos, que é o tempo que eu tenho para ficar. E essa preocupação, como é que eu posso dizer, não é uma preocupação, mas o fato de eu tentar, de certa forma, acumular um certo dinheiro para no futuro eu poder, sei lá, sair do trabalho onde eu poder fazer um certo investimento para que eu possa ser independente financeiramente e estar mais próximo de minha família. Isso seria algo pecaminoso. Pelo que eu entendi, seria pecaminoso se isso fosse o meu. Fosse sua ambição maior ou a sua fonte de confiança, né? Ou de sua satisfação. Se eu não tiver isso, ou de inquietação, né? Que a gente vai ver mais para frente, Jesus vai falar isso. Se eu faço disso uma busca e nessa caminhada de busca eu vivo ansioso e inquieto, né? Então, ter essa programação, esse planejamento para ter tempo e recurso para investir no que é mais importante, no que tem mais valor, não é errado. Se eu não sacrifico, se nessa caminhada eu não estiver sacrificando já hoje, porque não adianta nada eu pensar, eu vou trabalhar aqui, vou me acabar aqui o máximo que eu puder, eu estou jovem, eu vou aqui me envolver com várias atividades para conseguir ter um salário alto e para acumular aqui um valor bom, para que no futuro eu aposentado eu tenha com porque só aposentado, né? Porque quem vai fazer isso antes? Então, mais para frente eu tenho recurso, fico com minha família. Assim, você não sabe nem se vai ter família aqui para lá. Então, isso é um tipo de coisa meio insana, né? Assim, eu esperar também no futuro, eu planejar para viver no futuro algo que eu já preciso estar vivendo hoje, dentro das possibilidades, né? Então, óbvio que, até porque neste futuro aí, seu filho já cresceu, né? Você já perdeu um monte de coisa, né? Então é outra realidade, você vai desfrutar de uma outra coisa, de outra realidade. Você vai ter neto, um casal de velhinho que pode viajar aí pelo mundo. Aí é um desfrute de uma outra realidade. Mas essa hoje, você perde. Se você faz desse foco, essa busca e sacrifica o hoje, o presente, né, com a sua família, que é uma fase importantíssima de você poder estar presente com a sua família, na criação do seu filho. Então, o importante é a gente entender aquilo que Jesus Cristo disse, que
hoje, o hoje, daí ele diz assim, que a gente tem que viver de alguma forma o hoje, não ser totalmente despreocupado em relação ao futuro, mas também, que aí o ansioso é o preocupado exageradamente com o futuro, e o preguiçoso e o despreocupado, desencanado, aquele que não está nem aí, come, o que comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? É o hedonista. Eles vamos tentar desfrutar o máximo do prazer hoje, então vamos comer, beber, prostituir, fazer tudo que a gente puder fazer hoje, que amanhã a gente não sabe se vai estar vivo, né? Também essa visão hedonista também está errada, né? Por outro lado também não ficar esperando para o futuro viver em relação ao presente. Então ele diz que você deve desfrutar da provisão de Deus, das bênçãos no presente, com ação de graças, com gratidão ao Senhor, viver as dificuldades, resolver os problemas de hoje, né? Daí é o antídoto contra a ansiedade, é não antecipar problemas que supostamente podem existir, ou a estabilidade do futuro, né? A instabilidade do futuro. Eu vou garantir hoje, sei lá se essa Previdência Social vai sobreviver quando eu for, vai existir quando eu for. Aí eu tenho pegar todas as horas então eu vou pegar tudo hoje. Feriado. Não exime sua responsabilidade com o que você tem hoje. Se você pode hoje, se sobra um dinheirinho, você pode fazer uma reservazinha, sem ser ambicioso e sem ser avarento, sem ser uma mão fechada, de não poder ajudar as pessoas, ser solidário com as pessoas, mas ter um planejamentozinho organizado dentro de uma realidade, sim, mas daí você sacrificar seu presente, sacrificar sua saúde, sacrificar sua vivência com a sua família, sacrificar o hoje para garantir para amanhã, faz sentido nenhum. Isso aí é um ídolo, isso aí é uma ambição, isso aí é o que Jesus está condenando, né? Então você deve viver, desfrutar o hoje e organizar. E aí é que é o ponto. Você hoje já tem uma série de responsabilidades e que estas responsabilidades devem estar encaixadas dentro de um planejamento de uso do tempo e dos recursos. Então daí você precisa pedir a Deus a sabedoria devida e a orientação da sua palavra para saber como ser um exímio, um bom mordomo na boa administração do tempo, dos recursos, para suprir todas as áreas de responsabilidades hoje. Daí Jesus dizia assim: não façam uma coisa em detrimento de outra, né? Não se envolva exageradamente com o trabalho em detrimento da sua família, seu descanso e a igreja. Distribua o tempo e os recursos corretamente para viver todas essas esferas e áreas. O que eu me pergunto, porque eu vinha há um tempo atrás, eu estava lendo bastante livros voltados para livros cristãos, né? Porém, sei lá, esse ano eu parei mais a leitura desses livros para estudar inglês, para aprender inglês. Isso, por um período de tempo, isso seria, sei lá, seria errado. Mas qual é o foco? Qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo? Porque assim... O objetivo é me preparar. Mas, que assim, uma coisa não pode... Claro, você ainda está nesse processo, né? Você ainda é jovem e ainda está crescendo na sua vida profissional. Mas também você já é pai, já é esposo e é um crente, é um oficial da igreja. Então, de alguma forma, a busca pela capacitação como cristão, para crescer espiritualmente, para poder cumprir sua responsabilidade nessas áreas, também é importante. Então, uma coisa não pode sacrificar outra. Se você ainda precisa crescer profissionalmente, deve se organizar de alguma forma para investir tempo dessa capacitação. Porém, não pode abrir mão de sua capacitação espiritual, lendo bons livros, para ser um bom pai. Seu filho está precisando de você hoje. Sua esposa está precisando de você hoje. Você precisa ser um pai hábil, exímio nas escrituras hoje. Não é amanhã. Esse que é o problema. É se preocupar exageradamente com ser um bom profissional para dar um conforto material para minha família, enquanto que eu não me preparo de igual modo, ou ainda mais,
para ser um bom chefe, um bom líder da minha casa, um bom pastor da minha casa, tendo habilidade bíblica, tendo habilidade de aplicar a palavra de Deus no pastoreio da minha família. Então, uma coisa... Então, o que é mais importante aí? Aí precisa... O que é que mais importa? Aí são as escalas de valores, com quem estava vendo aqui semana passada, que Jesus falou sobre isso. O que é que tem mais valor? O que é que mais importa? Aquilo que tem mais valor precisa ser mais buscado por nós, precisa ser mais fonte de preocupação nossa. Só que a gente às vezes inverte. Aí é a coisa que Jesus diz assim: não acumuleis tesouros na terra. É a ideia de, primeiro é inverter a ordem das prioridades. Segundo, é dar a elas o valor e a importância que elas não têm. É adicionar valores a elas, é acrescer valores a elas. É dar valor exagerado a elas. Então, assim, é importante eu ter uma qualificação profissional maior para dar um bom conforto à minha família? Sim. Mas o que é mais importante? Eu ter melhorar minha qualificação profissional ou melhorar minha qualificação como pai, como esposo, crente, para pastorear bem e conduzir bem espiritualmente a minha família? O que é que mais vai ficar com o seu filho, com a sua esposa, com a sua família? Seus valores cristãos ou seus recursos financeiros? O que é que mais vai ler para eles? Que esse é o ponto. Às vezes a gente está exageradamente preocupado em, por exemplo, garantir uma boa profissão para os nossos filhos. E aí a gente se acaba acumulando recursos e nos capacitando. Acaba acumulando recursos para poder... eu vou garantir já aqui o dinheiro para pagar uma faculdade particular para o meu filho no futuro. E com isso eu me sacrifico de tal maneira que eu não consigo ter uma presença relevante de pai, de pastor, de discipulador dos meus filhos na minha casa. Perco esse tempo, ele é discipulado por outros, ele é ensinado por outros, eu deixo de transmitir para ele valores importantes que vai formar o seu caráter como cidadão, como crente. Vai pro YouTube assistir Felipe. Aí ele vai lá ser doutrinado pelo Felipe Neto e por outros infelizes aí. E o que foi que eu fiz? Eu achei que eu fiz a melhor coisa foi garantir o futuro profissional do meu filho, garantir um conforto, garantir estabilidade financeira, garantir que ele não dependa de ninguém, porque eu garanti uma boa reserva e um bom dinheiro para ele. Isso não tem mais valor, isso tem valor, mas isso não tem mais valor do que minha presença, do que meus valores como um pai. Que você vê o Senhor dizendo em Deuteronômio exatamente isso. Inculca a palavra do Senhor todos os dias, fala de uma dedicação contínua, diuturna, de discipulado, de ensino da lei de Deus. Isso aí você vai para Provérbios, você vai ver o que é que tem mais valor. É o pai discipulando, ensinando, instruindo os valores, nos valores da palavra de Deus, seus filhos. Então, assim, o que é que tem mais valor? O que é que mais importa? Então, assim, eu ter a oportunidade de crescer profissionalmente e não abraçar essa oportunidade sem que ela prejudique outras áreas, então aí eu estou sendo negligente também, preguiçoso. Mas fazer isso em detrimento a outras áreas mais importantes também está errado. Esse aqui é o ponto, é saber qual é o lugar, qual é o espaço devido daquela área ali. Não permitir que ela tome proporções que não lhe pertencem. Não lhe pertencem. Então, assim, tem alguns livros do Mackenzie que tratam de ensino fundamental e médio, né? Uhum. E o interessante é que muitas vezes eles vão tratar de matérias como inglês, português e outras com base bíblica, né? E aí a gente pode aproveitar essa ideia de até ensinar os nossos filhos com a Bíblia. Sim. Né? Ensinar matérias a fundo. Unindo uma coisa a outra, né? Uma coisa a outra. A outra questão é que muitas vezes a gente, pelo menos eu, desperdiçava muito tempo, viajava para o local de trabalho e durante aquela 1 hora ou 50 minutos estava ali com a cara para cima. Quando poderia estar estudando alguma coisa. Algumas oportunidades que a gente perde, né? Achando que está... Sim. Quer dizer, a gente pode aproveitar melhor o nosso tempo de diversas formas. Sim. O ruim é você passar um tempo fora e quando você está em casa, você está se profissionalizando, né? Assim como o Ricardo está falando, né? Eu vou na van,
Sim, sim, é isso aí. Eu estava usando isso. É isso aí. Eu estava usando esse tempo. Dá uma mesclada, uma hora lê uma coisa, outra. Eu parei esse ano especificamente Sim. para poder tentar estudar inglês. Tem outra coisa, tem bons livros em inglês que falam da cristandade. São excelentes. Lê bons livros de teologia em inglês, que vai desenvolver sua língua, a língua inglesa, e ainda vai lhe dar conteúdo teológico. Eu estava lendo um livro do C.S. Lewis. Sim, vai ajudar. Né? Então, aquele Crônica de Nárnia, baixei em inglês para tentar ler. pronto, isso. Aí você já está unindo. O que vai ter que redundar em glória para Deus, né? Em tudo que eu tiver vindo. Precisa redundar em glória. Paulo fala assim: eu aprendi a estar contente em toda qualquer situação. Sei ter falta e sei ter abundância. Então, assim, eu tendo abundância, não vai diminuir minha responsabilidade. Pronto, isso aí. Talvez até aumente. Isso, não, com certeza. Porque quem muito é dado. Muito será cobrado. Eu tenho capacidade de fazer mais, E né? assim, tudo que Deus dá é para compartilhar para o reino, né? Então, não vai ter, dizer, o teu descanso. Nunca tem, né? É um aprendizado, né? Essa questão de viver contente é um exercício contínuo. Paulo fala disso como um exercício contínuo, né? Aí, sobre isso em Timóteo, Paulo fala assim no capítulo 6, né? Eu gosto muito desse texto porque Paulo corrobora com aquilo que Cristo disse, que a única busca de um cristão é pelo reino. Então, tudo com que ele se envolve é para promover o reino, é promover a glória de Deus, todas as coisas. Então, Paulo vai dizer assim: alguns fazem da busca pelo dinheiro seu propósito de vida. Ele diz, daí esse indivíduo se envolve com um monte de coisas ruins, inclusive sacrifica áreas importantes e valores cristãos. O que Paulo diz aí, capítulo 6 de 1 Timóteo, de 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Contente não é a mesma coisa de que acomodado, né? Contente é satisfeito, feliz e com gratidão, né? O que eu já tenho, eu sou feliz e grato. Se eu tenho a oportunidade de ter mais, que aí é a diferença do contente para o acomodado. O acomodado diz assim: eu não quero mais nada. Chegou a oportunidade de dizer, não, eu não quero mais nada. Quer dizer, ele estagna, né? Não cresce, não desenvolve, não progride, porque acha que ser contente é ficar estagnado ali. Não. Ser contente não importa em que posição eu esteja, eu estou feliz nela. E se eu tiver a oportunidade de crescimento e for para a glória de Deus... E aí eu cresço e continuo contente. Mas eu não preciso crescer para estar contente. Eu não preciso evoluir e mudar de posição para estar contente. Esse é o ponto. Porque o contentamento é a satisfação do coração para com Deus. Ou seja, eu sou grato pelo que Deus já me deu. Eu não espero que Ele me dê mais para ser grato. Porque aí eu acho que eu atribuo ingratidão, eu atribuo injustiça da parte de Deus. Aí eu demonstro que eu mereço ter mais do que o que eu tenho. Quando na realidade eu não mereço. Então a gratidão é exatamente o reconhecimento de que, ainda que seja pouco, aquele pouco já faz de mim alvo da bondade de Deus. Então eu preciso agradecer pelo pouco. Então Paulo diz assim: devemos estar contentes. Se temos o que comer, beber, vestir, ele está falando do mínimo e do básico da sobrevivência, né? Ele diz assim: se você tem isso, esteja já contente e feliz, porque você já tem mais do que merece e do que precisa. Aí ele vai dizer, veja, que devemos ter contentamento no mínimo. Aí ele está falando no mínimo. Aí vai dizer, ora, os que querem ficar ricos, por isso que eu digo que o crente não deve querer riqueza. Os que querem, o que quer dizer com essa expressão, querem ficar ricos? Faz da riqueza o projeto de vida. Ele ambiciona a riqueza. Ele tem como a riqueza o alvo, ele quer ser rico. Então, quando você quer ser rico, você precisa ter algumas posturas
E uma delas é estar disposto a qualquer coisa para defender a sua riqueza e acumular ela, e aumentar ela. Então você vai ter que abrir mão de alguns valores básicos do cristianismo. Um deles é a solidariedade. Mas veja aí, olha o que Paulo diz. É Paulo que vai dizer isso. Ele vai dizer assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências insensatas. Concupiscência é desejos desenfreados de algo que Deus proíbe. E muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. É a característica dos ímpios. Né? Disposto a promover, a ser rico, ele está disposto a passar por cima das pessoas, a passar por cima da lei, a burlar a lei, a fazer conchavos, a explorar, ser desonesto. Né? Aí ele diz assim, porque o amor do dinheiro, que aí é que é o problema. O que é esse amor ao dinheiro? É ter o dinheiro como a sua busca e projeto de vida. Eu preciso do dinheiro para ser feliz, eu preciso ter muito dinheiro para estar realizado, eu preciso ter muito dinheiro para ter estabilidade e confiança, para ter segurança da minha vida. É o amor, desejo para que o dinheiro realize seu sentido e propósito de vida. Então, o amor ao dinheiro, a busca pelo dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, então, vamos pensar assim, então pastor, o senhor não trabalha para ter dinheiro? Essa não deveria ser a minha motivação. Eu devo trabalhar para promover a glória de Deus, e ter dinheiro é uma consequência e não a minha busca. Até tem um versículo que fala que você deve trabalhar para ajudar e ter com que ajudar o próximo, né? Paulo fala sobre isso, né? Trabalhar com as mãos. Paulo falando aos Efésios, né? Ele diz assim, faça o que é lícito, trabalhe de uma maneira lícita e para ter com que acudir os que precisarem, né? Ele fala sobre ter isso também como propósito. Então, ser solidário, poder usar meu recurso, meu salário para ajudar as pessoas que precisam. Então, aí se o cara tem o propósito de ser rico, de garantir estabilidade com o acúmulo da riqueza, ele não pensa nisso. Ele não se programa em relação a isso, ele não pensa nisso. Ele vê isso como um obstáculo, né, para seu projeto de estabilidade e de conforto. Então ele disse, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, olha aí, essa busca, por isso que Jesus disse, se teus olhos, se a luz que há em teus olhos for trevas, ou seja, se você faz da busca, da luz da sua mente, da busca pelo preenchimento da sua alma, a busca pela riqueza, pelo dinheiro, ele disse, trevas, aí grande será as trevas deste coração. As dores, a ambição, a angústia, a aflição, as instabilidades da vida, as inseguranças, né? Porque ter dinheiro não lhe dá segurança e estabilidade nenhuma. Você tem, mas você tem que fazer de tudo para... Porque alguns vão dizer como eu vi alguém dizer assim, às vezes chegar à fama não é difícil é manter-se nela. Chegar à riqueza para algumas pessoas não foi difícil é manter-se rico. Ou seja, garantir que ninguém roube, que ninguém explore, que ninguém lhe explore, que aquilo não perca o valor. É uma luta constante. É uma luta para o cara conseguir desfrutar do que tem e garantir que permaneça consigo. Daí Jesus dizer que os ladrões roubam, que a traça corrói, que há uma série de coisas trabalhando para destruir sua riqueza. E alguns filhos até matam. Com certeza. Então Paulo disse assim, esse indivíduo aí, ele acumula sobre si uma série de situações que vão trazer dor, aflição, angústia para o seu coração, né? Não é uma coisa agora, é óbvio, Salomão diz assim, a riqueza que vem de Deus não traz desgosto nem aflição de alma. É diferente, ele está dizendo assim, que vem de Deus no sentido de que eu entendo que vem da providência do Senhor e eu me relaciono aquilo como parte da graça e da dádiva de Deus e tenho um coração e tenho aquilo numa relação desapegada em meu coração. Aquilo eu não vivo em função para garantir a permanência daquilo. Se eu tenho bem, se deixar de ter, como disse Jó, né? Deus deu, Deus tomou.
Bendito seja o nome. Então, Jó se relacionava de maneira muito desapegada. Não significa que Jó não gostava dos seus recursos e saía esbanjando, né? E desprezava e não agradecia a Deus e saía, tratava com desprezo. Não, pelo contrário, ele fazia uma boa administração, um bom uso. Inclusive, no livro de Jó vai mostrar que ele era solidário, que ele ajudava as pessoas, ajudava a sua sociedade, que ele era relevante na sua sociedade, promovia o bem, era solidário. E que a maneira como ele se relacionava em seu coração com o dinheiro demonstrava desapego. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico de sua época e de sua região. Mas Jó foi desapegado desde sempre. Desde sempre, não foi depois do teste, desde sempre. Alguns ricos são assim, né? Só se desapegam depois que já estão aposentados praticamente. Vou distribuir minha riqueza para agora adquirir status. Talvez uma forma até benévolo, né? Exatamente, de se manifestar, de vangloriar, de se apresentar como um ídolo, né? Dizer assim, ó fulano, ó como fulano, né? Quer dizer, uma forma até de redenção final, né? Já mostra a ambição. Por que não faz isso em vida? Quando eu morrer, né? Eu quero que distribua toda a minha riqueza. Por que não começa fazendo isso? Não precisa distribuir tudo, mas por que não começa distribuindo em parte, né? Para as pessoas, já fazendo bem em vida, né? Ou antes, desde o começo da sua carreira. Bem no início, né? Já não começa assim com esse desprendimento. Então Jesus mostra que isso não deve ser o coração, o anseio do cristão, e Paulo e Tiago fala sobre isso, né? Que essas ambições levam a gente à guerra e muitas vezes pedimos de maneira ambiciosa a Deus e Deus não nos responde. Tiago fala sobre isso, né? Pedis para os vossos próprios prazeres, para os vossos próprios deleites. No capítulo 4 ele fala sobre isso. E em 1 João, né? Capítulo 1, versículos 5 e 6, João também fala sobre essa questão de que se o nosso comportamento demonstra total dissonância em relação ao que Deus ordena em sua palavra, ele diz assim: dizemos que estamos na luz, mas estamos andando nas trevas. Então assim, a luz que há em nós é falsa. Se a ambição, se a busca do nosso coração não é pelos valores e por Deus, pelos valores de Deus e por Deus. Aí Jesus vai concluir essa parte, né, dizendo que este anseio, esta ambição carnal pecaminosa pelas coisas da vida me escraviza, domina, né, se torna senhor sobre a minha vida. Daí dizer, é impossível alguém ser dominado por esses anseios, ser servo dessas ambições e ser um legítimo cristão. E ser um adorador correto de Deus. Ele diz assim, não tem como servir a dois senhores. Veja o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou há de se devotar a um e desprezar ao outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Então, eu não posso fazer da ambição da minha vida algo fora de Deus e ao mesmo tempo dizer que eu estou me dedicando corretamente a Deus, servindo a Deus corretamente. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque aquilo que se torna o alvo maior de sua vida é a quem você vai servir. Toda a sua vida vai estar a serviço disso. Então, assim, não tem como estar a serviço, ser dominado pelo desejo de agradar a Deus e ao mesmo tempo de agradar e alimentar a ambição maior que não seja Deus em minha vida. Não tem o fazer do dinheiro, dos prazeres, das coisas legítimas desta vida, a ambição maior e ao mesmo tempo ser um dedicado às coisas de Deus. É impossível, ele diz que é impossível. Aquilo que é a ambição maior, a riqueza maior do nosso coração, nos domina. Nos domina. Domina a nossa vida. É Senhor sobre nós. Nos tornamos servos daquilo que mais desejamos, daquilo que mais buscamos. Daí isso vai tomar o nosso tempo, nosso pensamento, os nossos sentimentos, vai dominar a nossa vida, vai controlar e determinar o ritmo da nossa vida. Então, a maneira como vivemos diz muito a quem servimos. Então, se nós servimos a Deus de fato e de verdade, isso vai ser demonstrado em uma dedicação de tempo, de pensamento, de propósito, de fala, de ambição realmente, com que eu vou mostrar que no meu trabalho, se eu sou servo de Deus, estou servindo a Deus verdadeiramente e tendo como propósito maior glorificá-lo,
aquilo que a maneira como eu vou tratar o meu trabalho vai demonstrar exatamente isso. Se eu estou ambicionando glorificar a Deus, se a ambição maior é promover o nome de Deus no meu trabalho. Então, a maneira como eu lido com o dinheiro, como eu lido com o cumprimento de minhas responsabilidades, com o meu próximo, com o meu patrão, vai demonstrar isso. Eu estou de fato preocupado em agradar a Deus na maneira que eu trato o dinheiro, o meu próximo, meu colega de trabalho, a minha profissão, né? Isso, por exemplo, quando um jovem pensa sobre o trabalho, ele deveria pensar: esse trabalho pode ser até legal, mas é legítimo para o cristão? Eu vou promover o nome de Deus sem grandes embaraços? Porque às vezes você vai estar envolvido em uma atividade que ela é legítima, mas ela é obscura, é cheia de obscuridade. É muito difícil de você ser visto como alguém que está de fato promovendo o reino de Deus. É muito obscuro, como eu estava conversando com a pessoa, de assim, eu vou tentar no meu trabalho de alguma forma inserir os meus valores. Eu disse: não faça isso não. Seus valores devem estar do início ao fim na sua profissão, no seu trabalho. Se você está em uma atividade que seus valores de alguma forma, em algum momento vão ter que ser colocados de lado, seus valores, não estou falando que é para falar do evangelho toda hora, estou falando de valores, regendo, de princípios, regendo as ações. Se tem hora que você vai precisar colocar na profissão que você vai escolher seus valores cristãos de lado, aí está errado, está erradíssimo. Pode cair fora desse trabalho aí. Ele está se tornando um ídolo, um senhor sobre a sua vida, exigindo que você o sirva. Agora, em algumas profissões você vai trabalhar com valores, enquanto os seus colegas ao redor estão com outros valores. Sim, com certeza. E você é uma ilha naquele momento, não tem para onde correr. Mas você está mostrando a quem você está servindo. Quem você serve? Sirva a Deus, para agradá-lo, para através do meu trabalho promover a minha fé, mostrar a quem eu sirvo, com quem eu estou preocupado, a quem eu quero agradar. Esse é o ponto. Isso aí que é servir a Deus. Então, assim, você não tem como servir a Deus e a outro projeto de vida, a outro propósito de vida. Ou você serve a Deus, ou você serve a algum ídolo substituto de Deus na sua vida. Pode ser o dinheiro, aquele tipo de dinheiro. Não tem como você servir a Deus e ao dinheiro, Mamon, que é o Deus símbolo das riquezas, né? da prosperidade. Você não tem como você servir a Deus e a outro ídolo, e a outro projeto, e a outra ambição maior. Ou você serve a Deus, ou você serve algum ídolo. Então, daí Jesus dizer que os seus discípulos devem ambicionar, de fato, de verdade, viver para a glória de Deus. Então, quando algum valor humano, seja ele pecaminoso ou legítimo, se torna um ídolo na nossa vida, o que é que ele faz? Primeiro, ele bagunça a nossa ordem de prioridade, como nós vimos no versículo 16. Ele inverte a ordem de prioridade, ele passa a ter uma posição errada na nossa vida, ter valor excedente, valor acrescentado na nossa vida, que passa a ter o lugar de um Deus na minha vida. Então, um ídolo bagunça a minha ordem de prioridade, né? Isso pode ser o dinheiro ou qualquer coisa. Um ídolo cega os nossos olhos para as questões mais importantes e vitais da vida, que é o que Jesus está dizendo, que onde os teus olhos estiverem, né? O que o teu olho está colocando. Então, às vezes, um ídolo cega os nossos olhos para aquilo que é mais importante. Faz a gente se preocupar com coisas menos importantes, de menos valor, né? Não foca naquilo que mais importa. Família, os valores da família, a igreja, promovendo o meu trabalho, os valores do reino de Deus. Isso mais importa. Então, a busca cega por coisas de pequeno valor nos cega para as coisas mais importantes. Eu preciso garantir a estabilidade da minha família, sim, e a sua presença, e a vida espiritual, e os valores. Então, os ídolos nos cegam para as coisas vitais, mais importantes na nossa vida. E por fim, ele mostra que um ídolo escraviza, um ídolo domina nosso coração e rivaliza com Deus. Então, por isso que muitas vezes estamos no dia do Senhor, por exemplo,
mais preocupados em descansar do que em adorar. Eu preciso descansar, eu preciso renovar minhas energias. Sim, sua vida espiritual, seu serviço a Deus, a dedicação daquele dia ao Senhor. E tantos outros exemplos que poderíamos dar. Que Deus nos ajude a entender essas orientações, e Jesus vai concluir essa parte falando sobre como tudo isso desestabiliza o homem de tal maneira que o inquieta, produzindo a ansiedade, a inquietação do seu coração. Ter o dinheiro, qualquer outra coisa como seu Deus, tira a verdadeira paz, né? Não promove paz, mas uma inquietação constante para garantir o que não pode ser garantido pelo homem, as certezas do futuro. Né? Não tenho como é que eu vou garantir isso? Ter paz no presente e garantir certezas para o futuro. Que Deus nos dê graça, nos abençoe, nos oriente com a sua palavra em nome de Jesus. Amém.